Vamos dar continuidade agora ao processo de fundição centrífuga, onde novamente serão abordados 4 tópicos: a introdução, etapas de fabricação, vantagens e desvantagens e as aplicações desse processo. Começando pela introdução, o método de fundição centrífuga envolve a mistura uniforme de partículas com metal fundido, derramando a mistura resultante em um molde girante que formará um gradiente de composição e permitirá a solidificação. Este método é interessante devido à possibilidade de controlar o gradiente da mistura, utilizando os parâmetros do processo. A forma exterior pode ser redonda, octagonal, hexagonal, entre outros, porém a forma interior é, teoricamente, perfeitamente redonda, devido à simetria das forças radiais ali que ficam girando. A manufatura de materiais com classificação funcional, os FGN, por centrifugação, é caracterizada pela distribuição descontínua de partículas de reforço em um padrão radial graduado. A matriz metálica e as partículas de reforço são segregadas devido à diferença de densidade, na qual as partículas de maior densidade migram para o hemisfério mais externo e as de menor densidade migram para as superfícies mais internas. A segregação determina a funcionalidade e pode ser regulada e melhorada através de certos parâmetros do processo, como o tamanho das partículas e volume, velocidade de rotação, temperatura do molde, temperatura da liga do metal fundido e a geometria de fundição. O tamanho e concentração das partículas cerâmicas na matriz tem uma correlação com a dureza e o desgaste, por exemplo. Essa imagem representa a vista de costas desse processo, onde a circunferência preta seria o molde girante e a área azul seria o metal fundido, onde ele representa essa cor azul com 2 tonalidades, representando assim aquela segregação, aquele gradiente de concentração que se dá devido à diferença de densidade das partículas ali presentes. As etapas do processo de fundição centrífuga são bem simples. A primeira é a fase de preparação do molde, onde o processo começa com o tratamento químico da superfície do molde, para que o revestimento que será aplicado permaneça nele. Depois o molde é aquecido a uma temperatura pré-determinada e o revestimento é pulverizado nas paredes do molde. Em segundo vem a fase de fundição, onde o molde é posto em rotação dependendo do produto final que se deseja obter, com sua rotação podendo variar entre 300 e 3.000 RPM. Então o canal de vazamento é aproximado do molde para a inserção no metal fundido. Depois é iniciado o vazamento do metal, que se distribui uniformemente pelo molde devido à força centrífuga. Após preencher o molde, o metal fundido continuará em rotação durante toda a solidificação, podendo ser utilizado água para manter a temperatura apropriada do molde. Em terceiro e por último vem a fase de extração, onde vem um extrator de tubos que é inserido e preso contra as paredes internas do objeto fundido. Logo é extraído e encaminhado para a usinagem de áreas indesejáveis devido àquele gradiente que é formado pela diferença da densidade dos materiais presentes no metal fundido, como por exemplo pode formar bolhas e gases ali na parede interna do tubo, onde ele é menos denso. Dando início ao tópico de vantagens e desvantagens, nós podemos citar a economia de tempo, pois não precisa de um sistema de bloqueio para direcionar o fluxo de metal, as fundições de qualidade, em termos de acurácia dimensional, bom acabamento superficial e porosidade, já que a porosidade do gás é limitada naquela região interna e que pode ser eliminada posteriormente com usinagem, a solidificação mais rápida com propriedades metalúrgicas de alta qualidade, a força gerada pode ser até 150 vezes a força da gravidade, e o ruim é que são necessárias operações de usinagem simples e leves, posteriormente devido àquela faixa de impurezas que se formam no interior da peça fundida. E para finalizar, eu falo sobre um pouco das aplicações desse método de fundição centrífuga. Ela é largamente utilizada na fabricação de peças cilíndricas, como tubos, canos, buchas e anéis, porém a força centrífuga pode ser utilizada para preencher moldes radiais, fabricando assim desde rodas e polias até pequenas joias e pequenas peças para a indústria médica e ortodôntica.